A grande questão no Grêmio agora, gente, é até quando? Essa é a grande pergunta a ser feita publicamente nos bastidores. Até quando vai a convicção do Grêmio com Luiz Castro? Porque a informação que eu recebi e que foi dita publicamente é que o Luiz Castro fica, que a direção do Grêmio banca a permanência do treinador. E eu quero falar com vocês sobre isso. O que eu ouvi nos bastidores, o que eu sei sobre a relação e sobre como o Grêmio vê a situação do Luiz Castro. E por isso que a pergunta é até quando? Até onde vai a capacidade da diretoria de sustentar o trabalho com a eliminação, a derrota na Copa Sul-Americana, os resultados, o Z4 e principalmente o clima, o ambiente, xingamentos e pedidos pelo Renato. Por isso que a pergunta é: até quando? Bom, logo que terminou o jogo, eu mandei mensagem para duas fontes diferentes e perguntei: algum risco de mudança agora? E a resposta veio alguns minutos, logo depois de eu gravar o vídeo pós-jogo aqui, dizendo não. Simples assim, não. E aí eu depois fui falar com uma outra pessoa da diretoria e perguntei: e aí, alguma chance de mudança? E aí a resposta foi: nenhuma chance. Então, o que a gente tem, inclusive nos bastidores, tá? Que uma coisa, às vezes, nesses momentos de crise, é o discurso externo e outra coisa é o discurso interno. O que a gente tem, inclusive, no off, no discurso interno, é que o Luiz Castro não cai, que o Luiz Castro continua, tá? Certamente tem gente dentro da diretoria fazendo pressão, porque o time está no Z4 do Campeonato Brasileiro, a 2 pontos do penúltimo colocado, tem só 5 vitórias em 20 jogos, foi eliminado na repescagem da Copa Sul-Americana, perdendo os 2 jogos para o Bolívar. O Bolívar nunca tinha eliminado nenhum time brasileiro na história dos confrontos internacionais dele, Bolívar. Ele eliminou o Grêmio. Tá? O Grêmio não teve a capacidade sequer de empatar com o Bolívar na arena. Perdeu para o Bolívar. E o Luiz Castro agora tem mais derrotas do que vitórias à frente do Grêmio. Mas a grande questão ela é até quando? Porque essa convicção ela aparece no discurso, ela aparece em vários detalhes. Tá? Eu quero relembrar a vocês que o Grêmio acaba de contratar um jogador croata de 30 anos, Filipe Krovinovic. Esse jogador vem pelas mãos do Luiz Castro. E o Grêmio está dando um contrato de 30 meses para ele. Tá? A contratação do Krovinovic é um sinal claríssimo de que o Luiz Castro está firme no cargo. Por isso que a pergunta é: até quando ele fica firme no cargo? Porque se os resultados eles podem ser contestados com a melhora contra o Fluminense, com a chegada dos reforços, enfim, qualquer que seja o argumento, tem uma coisa que não pode ser contestada, que é o clima, que é o ambiente, que é o contexto, o cenário. E o cenário é de uma arena com 25 mil pessoas xingando o Luiz Castro, vaiando o Luiz Castro, no intervalo e no final do jogo. Isso não tinha acontecido ainda com o Luiz Castro. O estádio inteiro manifestar contrariedade, xingar o Luiz Castro. Isso não tinha acontecido. Então, esse cenário, esse contexto, ele pesa muito. E é uma coisa difícil de medir no dia a dia, né? Porque vocês sabem, no trabalho de vocês, na família, quando tem uma treta assim no ar, fica uma coisa que a gente não consegue tocar, não consegue definir, né? Mas tem um climão, como diriam os antigos jovens. Ah, e além das críticas, das ofensas, das cobranças ao Luiz Castro, tem o capítulo Renato. O estádio, a arena, com 25 mil pessoas, gritou Renato. E o Renato, no Grêmio, ele tem um status, um papel que eu não conheço outro igual no futebol brasileiro. Né? Eu não estou entrando aqui no mérito se ele deve ser o treinador, se ele não deve ser o treinador do Grêmio. Eu não estou entrando no mérito se ele é bom, se ele é ruim. Eu estou trazendo o cenário, o contexto. Tá? Porque o Luiz Castro passar por críticas, por turbulências, não é uma novidade.
na verdade, são raros os momentos de tranquilidade do Luiz Castro à frente do Grêmio. E eu também não estou entrando no detalhe se ele é 100% responsável, se o grupo é limitado, se tem muitos jovens. Eu não estou entrando nesse detalhe. A gente até pode entrar nesse detalhe mais à frente no vídeo, tá? Assim como a informação sobre o Renato. Agora, nesse estágio de uma relação tão deteriorada, de tantas críticas, de uma falta de paciência da torcida, de um esgotamento das ideias. Olha, eu não sei vocês, no grupo de WhatsApp de vocês, nas conversas com os torcedores do Grêmio, o termômetro que eu tenho é de que a torcida encheu o saco. De que a entrevista coletiva dele nem se discute as ideias, se discute a maneira como ele fala, se discute as frases que ele usa, né? Então já partiu para o pessoal, passou de ser uma análise de argumentos, uma análise técnica e foi para o pessoal. Ou seja, a relação ela tem todos os indícios de que degringolou. Por isso que eu volto na pergunta que abre o vídeo. Até quando? Como o Grêmio, como os dirigentes do Grêmio vão fazer para lidar com essa situação, com esse cenário, tá? E mais, se a convicção se sustentar, como reverter esse cenário de desgaste absoluto. Porque o Grêmio tem 2 jogos contra o Mirassol pela Copa do Brasil. Hoje, eu não consigo encontrar 5 pessoas em Porto Alegre que possam dizer que o Grêmio vai eliminar o Mirassol na Copa do Brasil. Hoje, a forte tendência é que o Grêmio seja eliminado pelo Mirassol, e eu diria mais aqui, num espaço de opinião de 25 centavos, tem grande chance do Grêmio ser eliminado no primeiro jogo, já nesse domingo agora. Tá? O Grêmio pode voltar do interior de São Paulo já eliminado da Copa do Brasil. E aí tem a derrota para o Bolívar em casa, a queda na Sul-Americana, uma derrota para o Mirassol no final de semana, uma muito provável eliminação na Copa do Brasil. Em termos de calendário, a gente pode dizer assim, pô, é até melhor, porque aí o Grêmio só foca no Campeonato Brasileiro. Olha, ser eliminado de uma competição nunca é bom. Ser eliminado perdendo os 2 jogos para um time boliviano, muito menos. Né? Ser eliminado por um time boliviano na Copa Sul-Americana, perdendo os 2 jogos, e 3 dias depois tomar uma taca do Mirassol, eu não posso ver isso como bom. E uma segunda eliminação em uma semana, que a eliminação para o Bolívar foi quinta. O Mirassol, o segundo jogo é quarta. Uma segunda eliminação em uma semana, vocês imaginam o cenário, né? Depois dos 2 jogos contra o Mirassol, o Grêmio enfrenta o São Paulo na Arena. Só pensa comigo, como que vai ser o reencontro do Luiz Castro com a Arena nesse segundo jogo contra o Mirassol na Copa do Brasil? E como será o cenário na Arena em Grêmio e São Paulo, com o Luiz Castro no banco de reservas? Eu até tô passando batido aqui que o Grêmio não venceu, né? Desde que voltou o futebol brasileiro. Depois da Copa, o Grêmio não venceu. E isso pesa ainda mais contra o Luiz Castro. Bom, sobre a relação dele com a diretoria. É uma relação muito boa, é uma relação próxima, tá? O áudio vazado do Celso Rigo já evidencia isso, ainda que o Celso Rigo não tenha um cargo na diretoria, ele é muito influente nos bastidores do Grêmio, e a alta cúpula do Grêmio gosta muito da figura do Luiz Castro e do trabalho do Luiz Castro, ainda que reconheça que o time tem raríssimos bons momentos na temporada. O próprio Luiz Castro e a própria comissão técnica entendem que o time do Grêmio só teve 2 atuações consistentes nessa temporada, e as 2 atuações consistentes são o primeiro jogo da final do Gauchão, tá? Em que o Grêmio encaminha o título contra o Inter na Arena, 3-0, e o jogo contra o Fluminense, também na Arena, em que o Grêmio empata com o Fluminense, busca o empate no final do jogo, tá? Essas são as 2 partidas citadas nos bastidores como as consistentes do Grêmio na temporada. E o Grêmio tem aí quase 40 jogos. Então, por mais que se acredite no trabalho, por mais que se elogie os métodos, as pessoas do Grêmio sabem, as diferentes pessoas do Grêmio sabem que o trabalho tem muitos problemas. Bom, a origem para os problemas. Tem uma ala muito forte, muito grande, com muita gente dentro do Grêmio, que acha que isso se explica pelo elenco. É um elenco com muitos jovens, quase 40% do grupo principal do Grêmio é formado por jovens, tá?
E existe uma leitura de que, sim, lançar jovens faz parte de um projeto de recuperação do clube, do ponto de vista financeiro, mas que no primeiro semestre se lançou muitos jovens por necessidade. Não era exatamente o plano lançar tantos jovens assim e se lançou por necessidade. E além dos jovens, de muitos jovens, 40, quase 40% do elenco formado por gente que veio da base, o Grêmio entende que os jogadores que estão ali, os reforços que vieram não viraram até agora, absolutamente não viraram. O melhor reforço é o Everton e todos os outros não deram certo. Nardoni, Leonel Pérez, é namorado, nenhum deles deu certo, tá? E o Grêmio sabe disso. E o outro detalhe é que o Grêmio enxerga que o elenco que ficou de 25 para 26, a base do elenco, é um elenco torto, é um elenco com dificuldades. A lateral direita é um exemplo. Né? É um elenco com muitas dificuldades. Então, Luiz Castro tem uma boa relação e existe uma grande corrente dentro do Grêmio entendendo que o trabalho, que os resultados são ruins também pelo elenco. E a gente não vai ver o Luiz Castro falar isso publicamente, porque se ele falar isso, ele perde completamente o elenco. Aliás, os relatos que eu tenho, eu não vou me aprofundar muito porque eu não tenho tantos detalhes, mas os relatos que eu tenho não é de uma relação ruim entre os jogadores e o Luiz Castro, tá? Mas o time não joga. O time não joga. E por fim, Renato. É absolutamente natural que o nome do Renato surja nesse momento. Porque o torcedor ele olha um time que não joga nada, um time que está na zona do rebaixamento, que a perspectiva é ficar na zona do rebaixamento ou ficar rondando a zona do rebaixamento, e lembra do Renato, que já tirou o Grêmio do buraco em pelo menos 2 vezes. Né? E na última passagem dele pelo Grêmio, brigou contra o rebaixamento, 2024. O que eu tenho de informação? O nome do Renato não é cogitado dentro do Grêmio. Tá? Nesse momento, o nome do Renato não é cogitado. E eu não tenho informação, mas eu tenho um palpite aqui sobre o outro lado, sobre como o Renato vê essa situação. O meu palpite é que o Renato não pegaria essa barca nesse momento, tá? Enfim, estou aqui dividindo com vocês informações e contexto e leitura e quero te convidar para mandar mensagem na comunidade do canal aqui, tá? Para o quadro Jeremias Responde. Manda lá a tua pergunta que eu vou responder no vídeo que entra no ar ainda nessa sexta-feira. Nesse sábado tem mais uma entrevista especial aqui no canal e a gente se vê em edição extraordinária a qualquer momento com mais informações e bastidores. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.